Pai Senhor Jesus, meus irmãos, a todos que estão nos ouvindo nessa noite, como de costume, nós estamos iniciando mais uma live, mais um momento de palavra de Deus que nós fazemos aos sábados aí. Há muitos irmãos que nos acompanham aos sábados, ficamos aí mais ou menos uns 2 sábados sem fazer a live. Então hoje estamos retornando com mais um momento de palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida dos irmãos com mais uma palavra. Nós estamos aí num período de pandemia ainda e iniciamos esse propósito de levar mensagem para os irmãos que estão necessitando ou até mesmo querem ouvir algo da parte de Deus, desejam ouvir a voz de Deus, ouvir mais sobre a palavra do Senhor. Isso é muito bom para as nossas vidas, né? Eu, como muitos sabem, sou ministro da palavra, prego o evangelho, e nós não se restringimos somente a ministrar a palavra de Deus no altar, mas é muito importante também nós estarmos meditando na palavra, falando de Deus, onde nós temos oportunidade. E por meio deste canal, por meio das redes sociais, é um ambiente muito bom para nós falarmos da palavra de Deus. Há muitas pessoas que fazem por luxo, por vaidade, mas não os critico, mas meu objetivo é sempre de trazer a ideia aos irmãos de que este ambiente virtual é necessário também nós propagarmos a palavra. Inclusive, nós que estávamos sempre voltados a algo presencial, tete a tete, estarmos no templo, falarmos de Jesus nas ruas, hoje nós estamos mais falando de Cristo através das redes sociais, através de uma live, através de estar ao vivo pelo canal do YouTube. Então é algo que está sendo muito habitual. Então não tem por que nós criticarmos ou entrar naquele debate, o porquê que está fazendo live. O importante é falar da palavra do Senhor Jesus. Há muitas pessoas que precisam e que estão carentes de ouvir a palavra do Senhor. Hoje, salvo engano, é o 5º dia que eu estou fazendo vídeos, fazendo lives aqui para os irmãos, e rotineiramente nós temos tido aí, eu vejo aqui no canal 60 pessoas, 60, até 70 pessoas assistindo, e nós ficamos felizes por isso, e saber que a palavra de Deus tem chegado a muitas pessoas, pessoas que não são cristãos, não se denominam evangélicos, pessoas que estão tristes, estão abatidos, ao mesmo tempo que nós temos essa quantidade de pessoas que nos assistem, temos pessoas que nos mandam mensagem, testemunhos de pessoas que recebem vitória, pessoas que estavam tristes e se alegraram ao ouvir a palavra de Deus, porque os direciona, traz ânimo também para essas pessoas, que talvez para alguns a live, a pregação aqui expositiva talvez não pode surtir efeito para você, mas tem efeito e instrução para muitas pessoas que nos assistem. Por isso eu sempre peço aos irmãos que compartilhem a live, que compartilhe a mensagem de Deus, que divulgue esse trabalho, e não só o meu, irmãos, a todos que você conhece, que talvez está nesta atividade, na preocupação de levar uma palavra, até mesmo pela rede social, compartilhe. Você estará sendo um canal de bênção, talvez para uma pessoa que tenha necessidade. Já ouvi de pessoas, particularmente, que eu posso dizer que são amigos mesmo, a contar testemunhos de pessoas próximos deles, que ao ouvir uma mensagem, às vezes, de alguém que estava pregando na internet e deixaram de cometer o suicídio.
Eu recentemente tive essa experiência por aqui. Eu mesmo ministrando, isso ocorreu. Então, eu creio que enquanto nós estamos aqui falando da palavra do Senhor, eu creio que o Senhor está operando na sua casa, na sua família e em todos aqueles que estão recebendo essa mensagem. Nosso propósito é que pessoas sejam curadas, sejam saradas pelo poder da palavra de Deus. E eu creio que o Senhor está fazendo isso e eu conto com você para que a mensagem do Senhor Jesus chegue a muitas outras pessoas, em especial aqueles que têm de muita necessidade. Meus queridos, eu quero compartilhar uma mensagem com os irmãos em poucos minutos, algo que o Senhor me concedeu como instrução para as nossas vidas nesta tarde, que fala muito sobre a oração. Sabemos que a oração é por meio dela que falamos com Deus. Pela fé nós não só compreendemos, mas vivemos a experiência de que estamos falando com Deus e ao falar com Deus, nós ouvimos Ele, seja resposta através de um sonho, através de uma palavra, através de uma profecia. O Senhor, Ele tem os seus meios de falar com o seu povo e com todos aqueles que clamar a Deus. Ele é misericordioso. Então é por meio da oração que nós falamos com o Senhor. A Bíblia vai falar de Abraão, que é possível você perceber que ele era um exemplo de um orador, alguém que costumava falar com Deus. E não somente isto, mas ele não só tinha o costume, mas é possível perceber que ele também ensinava a todos ali da sua casa, aos seus servos, a prática de orar ao Senhor. E não só orar, mas também temer a Deus, adorar a Deus. Você percebe isso quando Abraão ele faz um dos seus servos jurar de que ele iria à sua terra natal e traria uma mulher para se casar com seu filho Isaque. Logo, você percebe que quando este servo de Abraão, ele chega na terra de Abraão, ele ora a Deus, ele faz uma oração pedindo que Deus lhe direcione. Você vai ver isso em Gênesis. Pedindo que Deus o direcione para que ele encontrasse uma mulher para Isaque. E que essa mulher fosse da família de Abraão e que agradasse a Abraão. Ele fez esse voto, ele fez esse juramento a Abraão que faria isso, que cumpriria esse objetivo. Mas perceba, ele não quer cumprir esse objetivo por meio das suas próprias qualificações ou preocupações de fazer aquilo que Abraão deseja. Mas ele ora a Deus, pedindo que Deus o direcione e prepare esta esposa a Isaque. E Deus faz com que a saída dele seja bem sucedida. Ele traz Rebeca, segundo nos mostra a Bíblia, para Isaque. Isaque casa-se com ela. Jesus também foi o maior exemplo de alguém que ora. Jesus, sendo filho de Deus, ele foi um exemplo para nós de oração. Em muitos momentos na Bíblia nós vemos Jesus orando. E não somente isso, Jesus ensinava também as pessoas, tendo como principal os seus discípulos, a orar ao Senhor. Você vê isso em Mateus capítulo 6. O Senhor vai ensinar a oração, vai ensinar a forma de orar, não uma liturgia, mas o Senhor nos ensina que os princípios da oração, eles regem-se em um particular com Deus. Não há necessidade de ser público para que pessoas vejam. Perceba que Jesus não condena a oração pública. Jesus condena o sentimento de querer orar publicamente para que pessoas o vejam. Vou repetir.
Jesus não condena a oração pública, mas ele vai exortar os seus discípulos a entender que a oração não pode ter como principal o objetivo de orar publicamente para que as pessoas vejam. Então o Senhor ensina que a oração ela deve ser em particular. O seu desejo e a sua oração tem que ser em particular com o Senhor. Ou seja, não é porque você está na igreja e há várias pessoas do seu lado que o Senhor não vai ouvir a sua oração, só porque você está em público. O que Jesus nos mostra é que nós não podemos ser como os fariseus e como os principais dos judeus, que amavam orar publicamente para que as pessoas vissem eles como homens de Deus. Não há problema em orar publicamente, mas o princípio da oração é orar em particular. E o Senhor que te vê ali em secreto, quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta, o Senhor ali ele te vê, te contempla e te responde. O Senhor vai ensinar em Mateus 6 os discípulos a orar. Jesus vai trazer essa correção, vai mostrar para eles que a oração que eles têm visto através dos fariseus e de muitos judeus não era uma oração correta, o ato da oração pública para que eles fossem visualizados pelas pessoas e aclamados e até mesmo venerados, sendo vistos como, nossa, que homem de Deus, porque está orando publicamente. Então Jesus ele vai ser um exemplo de oração, mas ele também vai ensinar a orar. Você precisa ser exemplo e precisa ser ensinador. Eu vou dar um exemplo da minha pessoa, não vou dar exemplo de pessoas, mas eu sou ministro da palavra de Deus, eu prego a palavra de Deus. Eu preciso ensinar, mas eu preciso ser exemplo naquilo que eu estou ensinando. Jesus, ele não só ensinava, como também ele era exemplo. Se nós não formos exemplos daquilo que nós ministramos, daquilo que nós falamos, nós estaremos caindo no campo da hipocrisia, ser atores. O significado real da palavra hipócrita é ator, que vem do grego. Ser um ator, alguém que está atuando, não é verdadeiro. Aquilo que ele diz, aquilo que ele fala, aquilo que ele aparenta. Então nós não podemos entrar no campo da hipocrisia. Nós precisamos ser como Jesus, ensinar, mas também ser testemunha para as pessoas. Então, Jesus ele era um real exemplo. Se nós olharmos a Bíblia, nós vamos ver que a oração a Deus que nós fazemos ao Senhor, nós estamos se comunicando com Ele. E tenha certeza que se nós se comunicássemos mais, orássemos mais, as nossas vidas seriam diferentes em muitos aspectos. Muitas coisas nas nossas vidas seriam diferentes. Outra coisa que é importante nós entendermos, que a oração ela não deve ser levada como um exercício, conforme muitas pessoas ensinam. Muitos se utilizam do exemplo de que você ora 1 minuto hoje, mas é um exercício. Você vai orando hoje 1 minuto e amanhã você ora 5 e amanhã você ora 1 hora. E não é assim. A oração ela não é uma forma de exercitar e com um costume você vai aumentando a sua forma e a sua capacidade de falar mais com Deus. Não é assim. A oração, entenda, se ela é uma comunicação com Deus, perceba que vai ser natural. Se você ama a Deus, se você adora a Deus, se você ama se relacionar com Deus, e se você cumpre os mandamentos de Deus, lembrando que o primeiro mandamento e o maior, amar a Deus acima de todas as coisas, é natural de que você ore muito. Então, eu não estou dizendo que é errado orar pouco, mas o que eu estou dizendo é
que orar muito é uma consequência de um relacionamento que você tem. Sabe, um amigo ou um parente que você se relaciona, que você ama, que você tem muito carinho, perceba que ainda que você veja ele todos os dias, você sempre terá assuntos para falar com ele. E ainda que não tenha assuntos, você vai amar ficar ali com ele, ainda que seja em silêncio. Você sempre vai querer estar diante dele. É muito natural. Quem nunca ficou diante de um tio que ama, um pai ou um marido, seja quem for, uma pessoa que você ama, até mesmo amigo. Às vezes não há mais nenhum tipo de comunicação, não há mais nenhum tipo de assunto para você entrar. Mas mesmo assim vocês ficam em silêncio, não se despedem e ficam ali, um olhando ao outro, olham para os céus, visualizam as coisas ao seu redor, mas não se distanciam. Então, o relacionamento com Deus é da mesma forma. É natural. Aquele que ama se relacionar, aquele que teme a Deus, aquele que tem Deus acima de todas as coisas, ele se sente preenchido pelo Senhor, tem o Senhor como seu Salvador. Ele quer se relacionar, ele se comunica muito com o Senhor, ainda que não esteja de joelhos, mas no dia a dia ele fala com Deus. Então perceba que a oração ela não é um exercício, a oração é uma comunicação habitual. Vou repetir, a oração é uma comunicação habitual, porque você ama se relacionar, porque você teme ao Senhor, porque Ele está acima de todas as coisas na sua vida. Você ama estar na presença dEle. E é por isso que muitas vezes você chora, não tem palavras, mas chora diante dEle. Você se alegra diante dEle. Você, na presença dEle, você ouvindo a palavra, talvez ouvindo esta palavra, você já se alegra. Você se entristece também quando vê que está errado, ainda que não ouve nada, mas você sabe que determinada atitude sua não agrada a Ele e por isso você se entristece, chora. Esses são os princípios que regem o relacionamento que você tem com Deus. Então perceba que a oração é uma comunicação habitual de quem ama o Senhor Deus, de quem se relaciona com Ele. Então, a comunicação ela se torna habitual no decorrer dos dias, dos meses, das semanas, dos anos, daquele que se relaciona com Deus. As palavras vão saindo de forma naturalmente. Entenda isso. Então, a oração ela é necessária para que nós se comuniquemos com Deus e automaticamente nós se achegamos a Ele, se tornamos mais próximos do Senhor e a palavra que nós utilizamos muito, se tornamos mais íntimos de Deus. É por meio da oração, não é por meio dos trabalhos, não é por meio daquilo que você exerce. Tudo isso são fatores essenciais daqueles que amam a Deus, daqueles que trabalham para o Senhor. Mas intimidade, ela vem por meio da comunicação com o Senhor. E eu convido você nesta noite, a princípio, a meditar nisso e entender que é necessário você se achegar diante do Senhor, se comunicar com Ele, porque Ele deseja se comunicar com você. Ele deseja se relacionar com você muito mais. E você vai experimentar experiências extraordinárias, maravilhas nas suas vidas, nas vossas vidas. Milagres vão acontecer. Muitas coisas vai vir a clareza aos seus olhos. Muitas coisas você vai compreender quando você ora mais, quando você busca mais ao Senhor. A Bíblia fala de Daniel,
homem que orava 3 vezes ao dia. E esse 3 vezes ao dia era uma habitualidade de se reservar em seu aposento para se comunicar com o Senhor. Não era uma oração, eu vou dar como exemplo, de estar no trabalho e de repente começar a falar com Deus. Não. A habitualidade, esta comunicação de Daniel era de forma que ele se reservava para falar com o Senhor. Mas não quer dizer que se você não se reservar no seu aposento, em sua casa, você não estará falando com ele. Mas perceba uma coisa, que aquele que quer se relacionar, ele sempre procurará momentos para se reservar para falar com o Senhor. Se você não está por algum momento, alguma atividade, não está tendo tempo oportuno, fala com ele através de uma comunicação verbal, através dos seus pensamentos, mas também procure momentos para se reservar para falar com o Senhor Jesus. Na Bíblia nós vemos vários exemplos de pessoas que falavam com o Senhor em muitos momentos. A Bíblia diz que Paulo e Silas na prisão, eles oraram ao Senhor depois de várias chibatadas, depois de terem apanhado, de estarem sentindo dores. O que eles fazem? Eles oram ao Senhor. E olha o que acontece após uma oração. A Bíblia diz que houve terremoto e as cadeias tremeram e se abriram, de maneira que você perceba que a oração ela tem eficácia, porque é uma comunicação direta com o Senhor. É uma comunicação rápida e imediata. E por que isto? Porque a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor, eles não estão tapados. O Senhor ele está atento para ouvir a nossa oração. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja fazia incessante oração. O que é isto? Não parava de orar a Deus, dizendo: Senhor, solta Pedro. E o que é que aconteceu? O Senhor envia um anjo e liberta Pedro da prisão. Quando Pedro chega na casa e começa a bater na porta, a igreja ainda está orando. A menina Rod avisa os irmãos e fala: ó, Pedro está na porta. E nem eles acreditam, continua a oração. Então perceba que a oração, ela tem os seus efeitos e ela é a comunicação direta com o Senhor. É o momento de intimidade com o Senhor. Nós temos ainda como outro exemplo Atos 2. A Bíblia diz que houve a descida do Espírito Santo, mas antes em Atos capítulo 1, Jesus ele vai dizer para os discípulos esperar em Jerusalém para que do alto eles fossem revestidos de poder. Jesus não fala para eles, olha, fiquem orando para o Espírito descer. Não, Jesus só fala, fiquem em Jerusalém, até vocês serem revestidos de poder. Só que eles compreendem, aquele que se relaciona e que espera algo da parte de Deus, se comunica. E então eles ficam orando ao Senhor. E cumprindo-se os dias de Pentecostes, o Espírito desceu sobre eles. Então a comunicação, ela é necessária para nós falarmos com Deus, se achegarmos a Deus, se tornarmos mais íntimos de Deus, termos respostas da parte de Deus, trazer clareza acerca de algumas coisas. E entra na mensagem que eu quero ministrar aos irmãos, que se encontra em Lucas, capítulo 6, versículo 12. Antes de lermos, o que eu quero ministrar aos irmãos após esta introdução é: aquele que ora, ele erra menos. Guarde isso. Aquele que ora, ele erra menos. Eu não estou dizendo que você não vai errar, mas quem ora, ele erra menos. Lucas capítulo 6,
versículo 12, vai dizer o seguinte: e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Meus irmãos, este texto que nós acabamos de ler, ele vai muito de encontro a esta introdução que eu trouxe aos irmãos. Jesus, ele tinha 70 discípulos. Jesus não havia 12 discípulos, ele havia com ele ali 70 discípulos. E há um momento em que ele sobe ao monte para orar e passou a noite em oração. E quando ele desce, então a partir daí, após ele orar, que ele vai escolher 12 para estar com ele. Nós sempre utilizamos daquela fala que Deus, o Senhor, não faz acepção de pessoas. A palavra acepção, ela tem vários significados e ela faz uma aplicação de acordo com o contexto em que ela é encaixada. Mas, nesse sentido, acepção é separação negativa, fazer distinção de quem serve para ser benéfico e quem não serve. Jesus, ele não faz descaso das pessoas, mas o seu convite é para que todos não pereçam, mas tenham vida eterna. Porém, é necessário crer nele e aceitar ele. Então, o Senhor, ele não despreza ninguém, mas ele separa. O Senhor, ele nos mostra, pela sua palavra, que ele faz separação. Ele convida a todos, mas ele separa quem quer ele e quem não quer ele. Quando você lê a Bíblia em Mateus 24 em diante, você vai ver que Jesus, nesses últimos capítulos de Mateus, ele começa a falar acerca do fim dos tempos. Ele fala de quando ele voltar, ele fala de quando ele vai separar os salvos e separar aqueles que não serão salvos. O Senhor nos fala em sua palavra que uns ele colocará à direita e outros à esquerda. Então perceba que o Senhor está separando os salvos daqueles que decidiram não se salvar por meio de crer nele e obedecer a sua palavra. Estes que serão condenados são aqueles que não foram desprezados, mas foram convidados, mas não aceitaram ao Senhor Jesus. Então perceba que Jesus, ele tem 70 discípulos, mas Jesus, ele tem um propósito, a tornar desses 70, 12 que serão a quem ele vai chamar de apóstolos, seguidores, aqueles que estarão à frente da igreja primitiva, do início da igreja. E diante deste propósito, o Senhor faz o quê? Ele sobe ao monte para orar, para escolher quem seriam os 12. Perceba que Jesus, ele não sai fazendo escolhas. Jesus primeiro ele ora para que faça escolhas. Primeiro orar, depois fazer as escolhas. Nós temos a mania de escolher e quando erramos, nós oramos a Deus pedindo que Deus corrija a escolha que nós fizemos. E não pode ser assim. Nós temos que fazer como Jesus. Lembra que eu disse no começo? Jesus, ele não é só quem ensina e quem ministra, mas é aquele que vive, é aquele que coloca em prática em sua vida. Ele é exemplo e ensina. Ele ensina e também é exemplo. E perceba, Jesus, ele ora para escolher.
e não escolhe para depois orar para que Deus repare o erro que ele cometeu ao escolher errado. E a mensagem que eu quero trazer aos irmãos é: aquele que ora, ele sempre há de errar menos. Aquele que ora, ele erra menos. Nós somos pessoas falhas, com muitas falhas, defeitos, e erraremos. Mas se nós se comunicarmos mais com o Senhor, nós erraremos menos, porque Ele nos direciona e há de nos falar o que devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Em muitas coisas nós precisamos apresentar ao Senhor: Deus, posso comprar? É o tempo de comprar. Deus, posso ir? Devo ficar? Devo sair? Quando? É agora? Está certo o momento? Minha atitude deve ser essa? Se nós se comunicarmos mais com o Senhor, falássemos mais, nós entenderíamos algumas coisas das nossas vidas e erraríamos menos. Aí volto à minha introdução e aplico para as nossas vidas, de que quando nós oramos, nós percebemos que a oração não é um exercício, porque na oração nós podemos agradecer, nós podemos exaltar a Ele, dizendo que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que a justiça dEle é perfeita, mas nós também podemos colocar diante dEle: Senhor, eu estou querendo tomar essa decisão, será que o Senhor aprova? Será que está correto? Quando nós vemos a Bíblia, perceba uma coisa: a maioria das guerras, muitas guerras, alguns historiadores e teólogos, eles afirmam que Davi ele ganhava muitas guerras porque ele passa 20 anos como fugitivo. Então Davi conhecia tudo e quanto é buraco, lugar para se esconder. Então ninguém pegava ele. E quando alguém se escondia, ele sabia cercar ali esse determinado exército e Davi vencia. Eu concordo com isso também. Mas em muitos momentos você vai ver Davi dizendo: Senhor, devo subir? Posso ir contra esta nação? Senhor, devo ir agora? Em muitos momentos você vai ver Davi fazendo isso, orando a Deus para saber se ele pode ir para a guerra. Nós vemos Josué fazendo isso, Moisés fazendo isso também. Vemos a luta de Josué quando está ali lutando na guerra e ele ia perdendo e Moisés está orando por ele. Enquanto Moisés orava e levantava a mão, ele vencia. Então veja, a oração é a comunicação que não só nos traz resposta e direcionamento, mas nos ajuda também a errar menos. E é esta palavra que eu trago aos corações dos irmãos. Se comuniquemos mais com o Senhor, para que possamos errar menos, porque o Senhor nos trará a resposta do que devemos fazer, nos trará orientações para que nós não venhamos a cometer erros que vai trazer consequências para as nossas vidas. Perceba que Paulo, ele escreve aos Efésios o seguinte: no capítulo 3, o versículo 14, diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que no versículo 13, o versículo anterior, você vai entender o porquê que ele está dizendo que se coloca de joelhos, em oração. Ele diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Aí ele diz: por causa disso eu me ponho de joelhos. Ou seja, ele está orando, ele deseja que os efésios não venham desfalecer por causa que ele está preso, por causa das lutas que ele tem passado. Mas ele não só lança uma palavra para que eles não desfaleçam, mas ele diz: eu oro para que vocês não desfaleçam, para que vocês não errem,
para que vocês não caiam em uma situação de cometer o erro de desfalecer quando vê que eu estou passando uma dificuldade por causa do Evangelho. Ou seja, a oração nos ajuda a errar menos. Mateus 26, a partir do versículo 38, 39, Jesus está no Getsêmani, orando ao Pai. É os últimos momentos que ele está ali com seus discípulos. Ele está prestes a ser preso e ser levado para ser crucificado. E então ele está ali no Getsêmani, em oração. E no versículo 41, ele diz para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O que Jesus está dizendo é: vocês devem vigiar, mas vocês devem orar, para que vocês não errem diante desta expectativa que nós estamos tendo, de que nós, a partir daqui, seremos separados. Eu serei morto, serei crucificado. Jesus já tinha anunciado isso para eles. Então, Jesus está dizendo para eles: orai para que não entreis em tentação, não cometam nenhum tipo de erro diante deste propósito que está sendo aplicado na vida de vocês e na humanidade. Perceba que Judas, vai deixar o Senhor, vai trair o Senhor, Pedro vai negar Jesus, os discípulos vão se espalhar e fugir, Então perceba, Jesus já estava anunciando para eles: oração erra menos. Então, a palavra que eu vos trago parece aparentemente ser exortativa, e sim, mas isso serve para a nossa saúde espiritual e também para conforto e ao mesmo tempo para que nós venhamos crescer diante desta mensagem. Se nós se comunicarmos mais com Deus, nós vamos crescer de maneira que nós vamos errar menos, porque Ele há de nos direcionar. Ele há de nos ajudar em muitos momentos e de nos responder. A nossa maior luta, nossa maior dificuldade é a expectativa, porque diante de uma expectativa, de uma necessidade de tomar uma decisão, às vezes nós cometemos alguns deslizes, nos precipitamos, e a consequência da nossa precipitação é não falar com o Senhor, não orar antes. Essa mensagem não é só para você que me ouve, mas ela serve para mim também. Nós precisamos orar mais, falar mais com o Senhor, para que não venhamos entrar no campo da precipitação. Não entrando no campo da precipitação, nós erraremos menos. Esta é a palavra que eu tenho para as vossas vidas. Se Jesus, ele orou para tomar decisões, por que eu e você vamos tomar decisões antes de orar? Vamos falar com aquele que nós amamos, com aquele que nós desejamos, que um dia vai vir, vai nos buscar para morar com ele. Se comuniquemos mais com ele, lembrando, conforme eu disse em minha introdução, a oração é a comunicação habitual daquele que ama e que ama se relacionar e que deseja estar diante daquele que ele teme, que ele deseja, que ele gosta de estar em sua presença, porque assim nós teremos consequências de vitória, lindas experiências de milagres, maravilhas e o principal, errar menos. Um dos grandes caminhos para viver uma vida de felicidade e alegria é errar menos. Às vezes, e talvez não posso nem colocar como às vezes, mas na maioria dos momentos, as nossas tristezas geralmente está relacionado
a uma consequência que nós estamos vivendo por causa de uma precipitação, por causa de uma decisão inadequada. Então, por isso é necessário tomarmos uma decisão correta. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que você possa falar mais com o Senhor, se comunicar mais com Ele, para que você erre menos. Desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa e sua família. Se você sentiu que esta palavra falou com você, coloque ela em prática e também ensine outras pessoas. Te faço um convite a falar mais com o Senhor. E peço a você que nos assiste, compartilhe esta mensagem, esta palavra de instrução para as nossas vidas de Deus, que Ele nos concedeu. Também, se você quiser, assine o nosso canal, compartilhe esta mensagem e creio que você vai estar recebendo outras mensagens que nós estaremos publicando, não só aos sábados que nós temos costume, mas no meu canal eu tenho algumas mensagens que eu ministro em algumas igrejas e creio que será edificante para a sua vida. Todas estão disponíveis aí neste canal, é só você se inscrever nele, né? Ativar o sininho e você sempre vai ser notificado das mensagens. Então divulgue esta mensagem, que Deus te abençoe e desejo um grande abraço a você e que a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Fiquem com Deus.